consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nem isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Bom dia, sétimo ano. Vamos lá? Vamos continuar aqui as nossas aulas online. Não podemos parar. E vamos continuar o nosso desafio que eu já lancei aí. O que será que termina primeiro? O conteúdo ou a pandemia? Vamos junto. Vamos lá. Hoje eu estou aqui com vocês. Nós vamos tratar na unidade temática artes visuais. São todas aquelas que a gente aprecia com os olhos, vendo, ok? Pois bem, hoje nós vamos continuar falando, na verdade, do período barroco. Vamos falar de arquitetura e vamos falar de escultura barroca, tá bom? Essas são as nossas habilidades que a gente vai trabalhar. Quem quiser anotar, dá um pause aí rapidola, dá uma anotada, ok? E vamos em frente. Bom, antes de eu entrar no assunto de hoje, eu quero dar um breve resumo, tá? Daquilo que a gente já tratou. Por quê, professor? Porque assim, vamos lá, vou ter que fazer aí um remember em vocês, tá? Para vocês, fazer um remember. Olha só, antes das férias, né, antes da gente ter saído para as férias, a gente venceu os assuntos do primeiro bimestre, tá? Venceu eles ali e tal, mas a gente também deu início a alguns assuntos referentes ao segundo bimestre, né, que são referentes à segunda avaliação, e depois a gente foi para as férias. Na volta, o que aconteceu? Eu fiz uma revisão, tá, dos assuntos que foram tratados do primeiro bimestre, da primeira avaliação. Vocês já fizeram a primeira avaliação, tá ok? E agora nós vamos dar continuidade aos assuntos referentes à segunda avaliação, ou seja, ao segundo bimestre. No entanto, nesse período de pandemia, a gente fica meio aéreo, a gente fica meio, às vezes não sabe que dia é da semana direito, não sabe muito bem onde está, né? E aí, referente à escola, né? Isso também pode acontecer. E nesse processo de ensino-aprendizagem é muito importante a gente saber onde a gente está e para onde a gente vai. Tá? Pois bem, agora eu vou tratar de onde a gente está, ou seja, onde a gente parou. O que foi que a gente já falou referente ao segundo bimestre, referente à segunda avaliação, ok? Então vamos lá, a gente começou a falar, antes das férias, sobre a arte barroca. Ok? A gente falou dela de um modo geral, tratando ali de uma forma, assim, digamos, abrangente, falando um pouquinho de tudo, ok? Mas não falando tudo. E depois eu falei mais sobre a pintura barroca. E nesse segundo momento eu falei sobre os principais pintores do barroco, pintores barrocos. Isso é onde nós estamos. E para onde nós vamos? Vamos para cá, ó. Vamos falar de barroco na escultura e hoje também ainda vou falar, com a graça de Deus, sobre o barroco na arquitetura, ok? Então vamos lá. Vamos falar primeiro aí sobre a escultura. Vamos às características principais. Primeiro, nós vamos ter na escultura barroca uma
dramaticidade muito grande. Se você puxar pela memória, tá ok? Se você for nas aulas anteriores, nas aulas que eu dei antes das férias sobre barroco, você vai ver que essa característica dramaticidade, ela é uma característica também da pintura, tá ok? Ou também chamada de teatralidade, tá ok? Pois bem, eu até aconselho a você, tá, a ir no canal aqui do YouTube, tá, do Paulo Freire, e pegar as minhas aulas sobre barroco de antes das férias, tá, ok? Reassista elas, tá, ok? Antes de continuar essa aula. Pare agora. É isso mesmo, dá um pause agora. Vai lá nas aulas anteriores. Eu vou deixar aqui para vocês, no Google Sala de Aula, o link para as aulas que eu já dei sobre barroco. Eu aconselho vocês que assistam novamente essas aulas, venha na sequência e depois volte para essa aula aqui, para que você tenha a ideia de continuidade, tá? Consiga entender completamente e perfeitamente para onde é que a gente está indo, tá bom? Pois bem, a dramaticidade nada mais é do que a característica barroca de contar uma história, de contar um fato, de trazer um relato, de trazer uma narrativa, tá? Uma história está sendo contada ali através daquela escultura, um fato que ocorreu ou até mesmo um fato mitológico, ele vai ser narrado ali através daquela escultura. Tá lembrado? Isso acontece na pintura e isso vem persistir, vem se repetir aqui na escultura. Você também vai olhar para uma escultura barroca e vai ver ali, vai estar por trás daquela escultura uma história sendo contada, tá bom? Vamos lá. Vamos ter também uma riqueza muito forte nos detalhes, nas expressões faciais. Por quê, professor? Porque o escultor barroco ele vai não estar só preocupado com a anatomia humana, com retratar o corpo humano com exatidão e até perfeição, e até uma certa idealização, como era feito no Renascimento. Ele vai estar mais ligado ao quê? Às emoções e aos sentimentos, tá? Daquele personagem que vai estar sendo retratado ali. Por isso, como é que o escultor barroco ele vai conseguir atingir, ele vai conseguir alcançar o sentimento daquele personagem? Através justamente das expressões faciais, ok? Vamos junto. Riqueza de detalhes nas roupas e objetos, principalmente nas roupas. Toda vez que você se deparar com uma escultura barroca, você vai perceber que as roupas elas são muito ricas em detalhes. Você vai ver que os detalhes ali eles são minuciosos e muito difíceis de serem executados numa escultura, tá? Uma pedra de mármore, tá bom? Mais na frente a gente vai poder observar isso melhor, tá? Bom, nós vamos ter ali também, na escultura barroca, uma cena em acontecimento, como eu falei, né? A cena ela vai estar acontecendo, a cena ela vai estar em ação, tá? Você está no ponto culminante da história, assim como já acontecia na pintura barroca também. Relembra lá, ok? Pois bem, vamos pegar aqui esse camarada aqui, o Gian Lorenzo Bernini, ok? Ele nasce em 1598 e vem a falecer em 1680, tá bom? Pois bem, ele era arquiteto, ele era escultor, ele era também urbanista, tá bom? Também era paisagista, pintor e ele foi o principal escultor do barroco italiano. É por isso que eu estou falando dele aqui, tá bom? Vamos pegar aqui uma obra muito conhecida e muito famosa dele, o Êxtase de Santa Teresa. É esta obra aí. Veja só, nesta obra você vai conseguir observar todas aquelas características que eu já havia falado no slide anterior, tá? Olha só, os detalhes nas roupas volumosas. Repare bem, veja só a roupa da Santa Teresa, veja só a roupa também do anjinho que está ao seu lado. Repare bem, olha só essa roupa aqui, ó.
esses detalhes contorcidos aqui na roupa. São detalhes muito difíceis de serem executados, de serem feitos numa escultura em pedra. Tá? E eles realmente capricham nos detalhes. Não há economia nesses detalhes, não. Eles têm até um certo exagero nesses detalhes, tá bom? O rosto enlevado de Santa Teresa, tá bom? Esse rosto enlevado de Santa Teresa, ele vem a acontecer logo após ela receber uma flechada de amor desse anjinho que está bem aqui, tá? Essa flechada é uma flechada do amor de Deus, tá bom? E foi esse anjinho bem aqui que executou essa flechada aqui em Santa Teresa. E logo nesse momento ela fica com esse rosto enlevado, trazendo um misto muito difícil de duas coisas, digamos assim, de uma transcendência espiritual, uma pessoa que está tendo um contato com o divino naquele momento, mas também da dor ao mesmo tempo. É isso que essa expressão facial dela está retratando para a gente. Como eu falei para vocês, o barroco ele não vai estar interessado na anatomia. Ele vai estar interessado em duas coisas, na história, né? A história está em acontecimento, está no ponto culminante aí, né? Está um movimento muito legal aí, certo? E ele vai estar interessado no quê? Na expressão facial, tá bom? E o anjinho, o que ele traz? O rosto do anjo, ele transmite a ideia de vida e de alegria, tá bom? Eu acho interessante a gente observar também um relato da Santa Teresa, contando a experiência dela logo após levar essa flechada do amor de Deus. Aí, olha só o que ela fala. A dor foi tão grande que gritei. Ao mesmo tempo, porém, senti uma doçura tão infinita que desejei que a dor jamais acabasse. Viu só? É esse misto de sentimentos que o rosto da Santa Teresa ele vem trazer aí pra gente, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Bom, para essa aula tem um exercício que eu acho muito legal a gente fazer, que é o quê? A gente colocar em contraste aqui, tá? O Davi renascentista, o Davi de Michelangelo, com o Davi de Bernini, que é um Davi barroco. E a gente vai ver a diferença entre o Renascimento e o Barroco, ok? Pois bem, olha só, o Davi, aqui esse Davi mais renascentista, Davi mais renascentista não, o Davi renascentista de Michelangelo, ele é um Davi com caráter mais posado, né? Você vê que é uma escultura sim com movimento, mas que ele posou, né, para ser retratado, ok? E é um Davi muito mais ligado às características físicas, tá? À anatomia deste Davi, do que a história em si do Davi que derrubou o gigante. E é um Davi que procura retratar, né? O Michelangelo procura retratar ali as qualidades do Davi, né? A juventude do Davi, o vigor do Davi, a inteligência do Davi, que conseguiu vencer um oponente muito maior e muito mais forte, mas conseguindo ali acertar uma pedra bem no meio da testa ali do gigante e conseguiu depois ter a vitória sobre ele naquele momento, né? Então é o Davi muito mais ligado às características físicas, né? Ao Davi homem, né? Já que o Renascimento ele é antropocêntrico, então ele vai trazer esse Davi ao centro aqui. Já que no Bernini as características físicas, as características psíquicas, as virtudes, o vigor, a juventude desse Davi, ele não é o objeto, tá, desta escultura. Não. O barroco, ele quer falar do quê, professor? Da história. Por isso é que o Davi de Bernini ele já pega o momento culminante em que o Davi vai acertar a pedrada bem na cabeça do gigante. Então ele pega o momento exato dessa história, porque ele não está querendo que você se ligue no Davi, ele está querendo que você se ligue na história do Davi.
que derrubou o gigante. É isso que ele quer. Que característica é essa? É a dramaticidade. Ok? Outra coisa que a gente pode ver é o que? Olha só a expressão do Davi barroco, de Bernini, para a expressão do Davi renascentista de Michelangelo. Tá? Né? Aqui no Bernini a gente consegue perceber o que? Exatamente o sentimento de um Davi preocupado, de um Davi tenso, com uma situação que ele precisa resolver. Ele tem um gigante para derrubar. Olha a forma como ele morde os lábios. Olha a forma como a testa dele está ali frangida, né? De quem está mesmo preocupado com uma situação. Ele está tenso com algo que ele vai ter que fazer, que ele se propôs a fazer e ele vai ter que fazer agora. Ok? Então, nós vemos aí essa característica o quê? De trazer as emoções, de trazer o sentimento do personagem. Por quê? Porque o barroco ele está muito mais ligado à história, tá? Do que ao personagem em si. Está muito mais ligado à emoção e ao sentimento. É uma arte sentimental, é uma arte emocional, ok? Do que a racionalidade. Que a racionalidade já é coisa de quê? De renascentista, ok? Tem um autor muito famoso e muito legal chamado Gombrich. Ele tem esse nome meio enjoado de pronunciar, mas é isso mesmo, Gombrich. Ele tem um livro, chama-se A História da Arte. Um livro, um clássico, um ótimo livro. Tá? E ele fala uma frase interessante. Ele diz o quê? A arte renascentista mostra, a arte barroca demonstra. Ok? Isso, para mim, essa frase ela consegue resumir muito bem, basicamente, toda essa aula. Ok? Beleza. Vamos em frente, ainda tem coisa. Vamos falar agora de arquitetura. Antes da gente entrar diretamente na arquitetura barroca, a gente precisa entender primeiro o contexto histórico em que essa arquitetura vai acontecer. Então vamos lá, o contexto histórico era esse aqui, ó, um contexto de conflito entre reforma e contra-reforma. Que reforma é essa, professor? É a chamada reforma protestante, né? Ali quando Martinho Lutero ele estava a discordar de muitas coisas que a Igreja Católica estava fazendo naquele momento, e ele queria ver uma Igreja Católica diferente, uma Igreja Católica ligada a outras situações diferentes da que ela estava fazendo naquele momento. Foi quando ele pegou as suas 95 teses e pregou ali e tal. E a Igreja Católica não se deu muito bem não com essa situação. E aí ele acabou se dividindo da Igreja Católica. Esse evento ficou conhecido como Reforma Protestante. Isso foi um golpe fatal. Fatal não, mas foi um golpe para a Igreja Católica, né, que naquele momento se deparou com uma situação que ela ainda não tinha tido, que é o quê? Uma igreja concorrente, uma segunda opção, uma situação em que o fiel, né, ele pode olhar e dizer, eu não quero ser católico, eu vou ser protestante, né? E ali ela se viu no momento que ela ia precisar chamar a atenção das pessoas, chamar a atenção dos fiéis, trazer esse fiel novamente para a igreja e tomar muito cuidado para que a população não se debandasse para a igreja protestante. E ali, dentro disso, ela precisou tomar certas medidas, precisou mudar algumas coisas. E dentro dessas mudanças, essa mudança que a Igreja Católica causou, ficou conhecida como Contra-Reforma. E por que eu estou falando disso? Porque a arte barroca ela vai entrar justamente nisso aí. A arquitetura barroca ela vai interessar a Igreja Católica. Por quê, professor? Porque a arquitetura barroca ela vai ter os atributos que a Igreja Católica quer naquele momento para atrair o seu fiel, para atrair a pessoa que vai ser o crente, que vai vir para dentro da Igreja Católica naquele momento. Ou seja, eu posso dizer que a arquitetura barroca ela serviu aos interesses da Contra-Reforma, tá bom? Vamos ver? Vamos lá. Tá aqui, ó. Primeiro, já falei, né? Serviu aos interesses da Contra-Reforma. Segundo,
expressou fortemente o contraste daquela época, assim como toda a arte barroca, né? Fez isso daí. Libertou-se das regras e das convenções das formas clássicas. Então, as formas clássicas são as formas do Renascimento, tá? Que vai ter ali uma arquitetura muito mais simplista, uma arquitetura muito mais ligada a linhas retas, tá? E aí já a arquitetura barroca ela vem libertar-se disso, vem trazer uma arquitetura diferente. Vai ter o quê? Associou elementos curvos e retos. Então você vai ter agora nesse momento não somente linhas retas, mas você vai ter elementos retos e elementos curvos. E só essa associação desses dois elementos já vai trazer algumas coisas para a arquitetura barroca. Vai ter o que aí? Nós vamos ter uma arquitetura muito mais dinâmica, com dinamismo muito maior, certo? Muito menos estática e com mais volúpia, com mais movimento. Nós vamos ter mais emoção nessa arquitetura. A arte barroca é uma arte essencialmente emotiva. Isso vai se dar na pintura, isso vai se dar na escultura, mas também na arquitetura, tá? Nós vamos ter uma grandeza, isso também é importante. E isso também interessou muito a Igreja Católica. Vai ser uma arte grandiosa, uma arquitetura grandiosa, uma arquitetura imponente, uma arquitetura de grandes dimensões, né? O que é uma coisa que vai trazer o quê? Admiração por parte do fiel, vai atrair aquele fiel para dentro da Igreja Católica, tá bom? Vai ter opulência, vai ser uma arte imponente, vai ser uma arte pomposa, poderia até dizer, tá? Uma arquitetura pomposa, tá? As igrejas, elas associavam dentro delas arquitetura, escultura e pintura. Isso é muito importante, porque as igrejas, elas vêm a ser um grande complexo artístico, tá? Dentro dela, da igreja, você vai ter ali arquitetura, porque a igreja já é um conjunto arquitetônico, já é um local arquitetônico, tá? E você vai ter, compondo junto com ali a arquitetura, junto com o prédio, esculturas, tá? Esculturas ali vão estar compondo junto. E dentro nós vamos ter pintura. Pintura principalmente de quê? De tetos. A pintura de tetos ela vai interessar a Igreja Católica, porque isso vai elevar o fiel, vai fazer com que o fiel olhe para os altos, tá? Olhe para os céus, que é aonde está Deus, e vai trazer o fiel a esse estado de adoração, de contemplação. Por isso que tudo isso, toda essa arquitetura barroca, ela vai interessar e muito a Igreja Católica e principalmente a Contra-Reforma. Ok, minha gente, é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima semana. Muito obrigado. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui.